Chegou o momento de finalmente conseguir fazer este relato chegar até vocês. Embora seja bem curto, para mim foi algo que me traumatizou por uma grande parte da minha vida. Isso aconteceu quando eu ainda era criança, e sinceramente não faz tanto tempo assim. Hoje tenho 19 anos e me lembro claramente de quando eu tinha 10. Naquela época, meu pai chegou em casa com um gatinho que, segundo o veterinário, tinha aproximadamente 2 anos de idade. Meu pai disse que o havia encontrado perto do trabalho dele. O gato sempre aparecia mancando de uma das patinhas com ferimentos, como se estivesse constantemente brigando com outros gatos. Mesmo assim, no trabalho do meu pai, ele sempre se comportou muito bem. Era muito carinhoso e se esfregava nas pessoas o tempo todo. Às vezes até davam comida para ele, mas parecia que ele preferia mesmo era ficar se esfregando nelas. Com o tempo, meu pai acabou se afeiçoando bastante ao gato, e os colegas de trabalho também. O bichinho passou a ficar morando do lado de fora do escritório e por isso, certo dia, começou uma discussão entre meu pai e alguns colegas sobre quem iria levá-lo para casa. Além do meu pai, outros 3 companheiros queriam adotá-lo. Eles fizeram uma aposta, não me lembro exatamente sobre o quê, e meu pai acabou ganhando a custódia do gato. Era um gatinho de porte médio, cinza com listras e olhos meio esverdeados. No primeiro dia chegou um pouco confuso e desorientado, mas muito tranquilo. Sempre se comportou muito bem comigo e com meus pais, nem se fala. Ele os amava. Já no segundo dia parecia completamente adaptado, como se sempre tivesse vivido ali. Às vezes, por descuido, deixávamos a porta do quintal aberta e ficávamos com medo de que ele fugisse, pois não queríamos que fosse daqueles gatos que vivem saindo de casa. Mas ele nunca saía. Permanecia dentro de casa, como se nem percebesse que a porta estava aberta. Isso sempre nos trazia um grande alívio. Ele viveu conosco por cerca de 4 meses. Confirmei isso com meus pais para ter certeza de todos os detalhes, e nunca houve nada de estranho com aquele gato. Demos a ele o nome de Tripa, porque era assim que o chamavam no trabalho do meu pai. Até que certa noite acordei no meio da madrugada com muita vontade de ir ao banheiro. Saí do meu quarto e ouvi um barulho vindo da cozinha, como se alguém estivesse mexendo em um frasco de comprimidos. Fui caminhando em direção à cozinha. Todas as luzes da casa estavam apagadas, mas ainda assim dava para enxergar bem, pois as janelas estavam abertas e entrava bastante luz. Quando cheguei à cozinha, vi Tripinha em pé sobre 2 patas, apoiado na bancada, alcançando o armário e segurando o porta-comprimidos da minha mãe. Era daqueles organizadores com 7 compartimentos pequenos, de segunda a domingo, onde ela separava os remédios da semana já que sofria do coração. Ele estava com o porta-comprimidos nas patas, sacudindo ele. No começo não consegui ver exatamente o que ele fazia, mas pela forma como segurava o objeto, dava para perceber que não estava apenas apoiado no armário com as patas dianteiras. Não, ele usava as 2 patas como se estivesse manipulando algo com intenção. Depois ouvi claramente o som do porta-comprimidos sendo aberto, um barulho que eu conhecia muito bem. Naquele momento o medo tomou conta de mim. Corri de volta para o meu quarto, fechei a porta e o susto foi tão grande que até perdi a vontade de ir ao banheiro. Já trancada no quarto, depois de parar de ouvir o barulho do porta-comprimidos, alguns segundos se passaram e então ouvi Tripa miando do lado de fora da minha porta. Ele ficou ali a noite toda, dando pequenos arranhões na porta e miando, como se quisesse que eu abrisse. Isso é algo que ele nunca havia feito antes. A partir daquele momento eu passei a enxergar Tripa com outros olhos. O jeito como eu o vi fazendo aquilo não era nada natural para um animal. Juro que ele parecia uma pessoa pequena, não pela forma física, mas pela maneira como realizava aquelas ações. Acabei adormecendo. Na manhã seguinte, ao acordar, minha mãe foi até o meu quarto para perguntar se eu havia misturado os comprimidos do coração dela. Eu disse que não, mas imediatamente me lembrei do que tinha visto na noite anterior.
Não podia acreditar que aquilo tivesse sido apenas um sonho, pois os comprimidos realmente estavam fora do lugar. Nem meu pai nem eu mexeríamos nos remédios dela. Seria algo muito cruel de se fazer. Mesmo assim, não contei nada a eles. Muito menos quando meus pais passaram o dia inteiro procurando por Tripa e não o encontraram. A porta da cozinha estava meio aberta, então supuseram que por descuido de algum de nós três, ele tivesse escapado. Tripa nunca mais voltou. Como disse no início, isso me traumatizou por um bom tempo. Cheguei a pensar que nunca mais teria um gato, pois tinha medo de que algo assim voltasse a acontecer e que pudessem tentar machucar minha mãe. Nunca contei isso aos meus pais, porque sabia que não acreditariam em mim. Com o tempo, cresci e finalmente contei a eles o que vi naquela noite. Anos depois, acabei adotando 2 gatos. Também passei a compreender que talvez o que meu pai levou para casa naquela ocasião não fosse exatamente um gato, mas algo que tomou a forma de um com a intenção de fazer algo contra a minha mãe. Mas por quê? Porque nós. Sou do interior de São Paulo e moro em um apartamento perto do centro. Meu ex-marido já o alugava desde antes de nos casarmos. Quando fomos morar juntos, ele me levou para viver ali com ele. Nós nos separamos porque ele foi embora com outra mulher e acabou indo morar na casa dela. Doeu muito, mas no fim das contas eu tive que superar. Não brigamos. Ele saiu tranquilamente. E a única coisa que pedi foi que deixasse o apartamento para mim. Como se sentia culpado pelo que fez, continuou pagando o aluguel durante 6 meses. Sou muito grata por isso, porque além do abandono, eu também estava passando por um momento difícil no trabalho. Durante toda a pandemia consegui escapar das demissões, mas justamente quando meu ex me deixou, avisaram que tinha chegado a minha vez. Hoje, graças a Deus, tenho 2 empregos e um par de negócios. Mas antes de minha vida começar a melhorar, aqueles 6 meses terminaram e eu precisei começar a organizar minhas coisas para me mudar. Eu queria ficar no apartamento. Tenho lembranças muito boas ali. Acontece que no dia e na hora de pagar o aluguel, o filho da proprietária não apareceu para buscar o dinheiro. Eles sempre foram extremamente pontuais para cobrar. Mas não bateram a porta naquele dia, nem no dia seguinte, nem na semana seguinte, nem nos 6 meses que vieram depois. A senhora e o filho morreram em um acidente na estrada. Como eles não tinham outros familiares que pudessem reivindicar o imóvel, o apartamento ficou sob responsabilidade do Estado até aparecer algum herdeiro. Até hoje a situação não foi totalmente regularizada na parte legal, mas alguns vizinhos já estão resolvendo isso. Cada um vai ficar com o apartamento que já alugava. O que mais me surpreende é como todos entramos em acordo tão facilmente. Isso, por si só, já daria outra história que posso contar depois. Hoje só tenho tempo para compartilhar a primeira coisa que me aconteceu naquele apartamento. Cerca de 3 semanas depois de eu ter ficado sozinha, saí para dançar com algumas amigas. Lá encontrei um amigo, e se ele ouvir isso, mando um abraço. Ele é primo do namorado de uma das minhas amigas. Já saí com ele algumas vezes. Nós apenas nos divertimos de vez em quando, nada sério. A noite estava tão agradável que eu o convidei para continuarmos no meu apartamento. Saímos da boate por volta da 1 da manhã e em casa ficamos acordados até umas 4:30. As janelas do quarto têm cortinas grossas que vão do teto ao chão. Quando estão bem fechadas, deixam o ambiente completamente escuro. Lembro perfeitamente que estavam bem fechadas enquanto fazíamos nossas coisas. Em determinado momento, não sei qual de nós 2 percebeu primeiro, mas vimos que todas as cortinas estavam abertas e que a luz do quarto havia sido acesa. Ele se levantou correndo para fechar as cortinas de novo.
Felizmente já era madrugada, então era pouco provável que alguém estivesse nos observando. Terminamos pouco depois e nos deitamos para dormir. Às 5 da manhã, o alarme do meu celular, que eu havia esquecido de desativar, me acordou. O aparelho estava na cama, então encontrei rápido. Pensei em verificar as notificações, mas estava tão sonolenta que mal conseguia abrir os olhos. Resolvi desligar e voltar a dormir imediatamente. Apaguei o alarme e estendi o braço para colocar o celular na mesinha ao lado da cama, quando, de repente, uma das cortinas foi puxada com um grande tranco. O susto foi enorme, não apenas pelo barulho alto, mas porque a luz do amanhecer entrou no quarto. Era uma luz cinzenta e lúgubre, já que o céu estava completamente nublado. E aquela claridade revelou algo pior. Não havia ninguém de pé, ninguém perto da janela e ninguém que pudesse ter aberto a cortina. Além do susto, aquilo me tirou totalmente o sono. Meu coração disparou, mas isso não foi o pior que aconteceu naquela madrugada. Eu nem me levantei para fechar a cortina. Fiquei imóvel, olhando o restante do quarto, temendo encontrar alguém. Ao meu lado procurei o rosto do rapaz, esperando vê-lo acordado para contar o que havia acabado de acontecer. Quando finalmente olhei para ele, encontrei uma expressão horrenda. Ele não estava exatamente deitado. Estava meio sentado, com as costas apoiadas em um travesseiro e a cabeça e o pescoço encostados na cabeceira da cama. Tinha os olhos e a boca bem abertos, mas não como alguém que grita ou boceja. Era algo perturbador. Por um instante tive medo de que ele pulasse sobre mim. Pensei que talvez estivesse tendo um pesadelo ou fosse sonâmbulo. Eu o sacudi pelo ombro e chamei seu nome, mas ele não despertou. Só de lembrar daquela imagem sinto arrepios. Naquele momento, 1000 pensamentos começaram a passar pela minha cabeça. Quis acender a luz, mas o interruptor ficava justamente na parte mais escura do quarto, e ali eu tinha a impressão de que havia alguém. Uma sombra. Algo escuro com forma de pessoa. Talvez fosse apenas imaginação, ou talvez algo tivesse realmente aberto a cortina e permanecesse ali, dentro do quarto. Para mim pareceram horas, embora eu saiba que foram apenas minutos. Durante um bom tempo evitei olhar tanto para Raul quanto para a porta. De repente algo me chamou a atenção. Ele estava ficando roxo. Não estava respirando. Não conseguia se mover, mas estava acordado. Eu soube disso porque parecia tentar gritar e não conseguia. E porque seus olhos estavam fixos em um espelho que ia do chão ao teto, bem à sua frente. Quando vi o que ele estava vendo, quase caí da cama. No grande espelho refletida acima de Raul, havia uma mulher. Parecia sentada na parede, com a mão enfiada dentro da boca dele. Mais do que uma pessoa, era algo monstruoso. Algo demoníaco. Eu olhava para o espelho e depois para o espaço ao meu lado, e era óbvio que aquela entidade estava ali, ao lado dele, embora eu não pudesse vê-la diretamente. Mas eu podia sentir. Era como se algo estivesse ali, em cima dele. Eu não sabia o que fazer, e para ser honesta, não tinha coragem de fazer nada. Estava paralisada de medo. Olhei novamente para o espelho e vi aquela coisa me encarando de perto. Uma das mãos ainda parecia próxima da garganta de Raul, quando vi que aproximou a outra da minha cabeça. No mesmo instante senti alguém tocar meu cabelo. Soltei um grito de horror e, sem pensar, peguei a primeira coisa que encontrei. O controle da televisão. Peguei e o joguei contra o espelho. Quando o vi estilhaçar, me arrependi na mesma hora. Lembrei do quanto tinha custado e pensei em como seria difícil recolher todos aqueles cacos. Mas graças àquilo, Raul conseguiu puxar uma grande golfada de ar e se levantar. Ele quase perdeu a consciência por falta de ar. Não sei se foi o barulho do vidro quebrando ou se algo aconteceu com aquela coisa quando o espelho se partiu no chão, mas no mesmo instante ele recuperou a consciência.
Assim que se recompôs, começou a se vestir às pressas e foi embora, completamente apavorado. Não sei se ele viu a mesma coisa que eu vi no espelho. Ele saiu rápido demais e quase não falou comigo, mas ficou claro para mim que aquela coisa sobre ele foi o que o expulsou do meu apartamento. Eu não consegui voltar ao quarto. Deitei no sofá da sala, olhando sem parar para o corredor que levava à porta do quarto. Não sei em que momento dormi, nem exatamente com o que sonhei, mas tenho certeza de que foram pesadelos, porque acordei encharcada de suor e com uma ideia muito clara na cabeça. Aquele espelho não deveria estar colocado em frente à cama. Aquele não era o lugar dele. Eu nunca o coloquei ali. E fazendo memória, lembrei que foi meu ex-marido quem o moveu. Ele o colocou exatamente em frente à cama no mesmo dia em que foi embora. Na época notei a mudança, mas não questionei nada. Também não fiz esforço para mudá-lo de lugar. Apesar de achar que não era o melhor ponto para um espelho, ele era muito pesado e eu tinha medo de danificá-lo. Por volta do meio-dia, enquanto recolhia os pedaços de vidro, percebi que havia algo colado na parte de trás do espelho. Eram flores secas. Havia roupas íntimas manchadas de sangue, cabelo e acho que até uma tarântula. Também tinha pregos enferrujados e várias outras coisas. Tudo estava envolto em um embrulho amarrado com fios e cordões. Não terminei de recolher os cacos, e sim saí do quarto e fui visitar uma amiga. Mais tarde a levei até meu apartamento, mas não contei o que havia acontecido até levá-la ao quarto e mostrar o que encontrei atrás do espelho. Eu já intuía que se tratava de algum tipo de bruxaria, mas não fazia ideia de que tipo. Minha amiga saiu apavorada. 2 horas depois voltou, acompanhada de uma mulher. Pode parecer irrelevante, mas eu tinha a sensação de que já conhecia aquela mulher. Era como se a tivesse visto em sonhos. Depois conto de onde Daniela a conhecia. Há outra história ali. Sem dizer nada, a mulher entrou no apartamento e foi direto para o quarto, como se soubesse exatamente onde estava o problema. Então, depois de olhar um pouco, pediu ajuda para levantar o colchão. Entre o colchão e a base, havia mais coisas escondidas. Vi cartas que eu havia escrito para meu ex, fotos queimadas e peças de roupa minhas manchadas de sangue. Aquilo era obra do meu ex-marido. Ele não queria que eu estivesse com mais ninguém. A amiga da minha amiga pegou os 2 embrulhos, o do espelho e o da cama, e levou para o banheiro. Não quero nem saber o que ela fez ali dentro, mas ouvi que vomitava. Depois senti cheiro de fumaça. Ela disse algumas palavras que não entendi. No momento em que abriu a porta do banheiro e saiu, meu telefone começou a vibrar. Era meu ex-marido. Eu ouvia a respiração dele, como se alguém o estivesse forçando a falar. De repente ele pediu perdão e a ligação caiu. Minha amiga e eu ficamos em silêncio por um bom tempo. Enquanto isso, a visitante percorreu o restante do apartamento, limpando tudo com fumaça. Quando terminou, nos chamou até a mesa. Ela segurou minhas mãos e disse que meu ex estava tentando voltar e queria recuperar o apartamento. Na mesma hora fiquei irritada, mas ela me disse que resolveria aquilo. Quando estava indo embora, disse que eu não lhe devia nada. Ainda assim, minha amiga insistiu para que eu desse alguma coisa de qualquer valor. Achei estranho que ela tenha levado todas as frutas da minha geladeira. 2 meses depois, soube que meu ex tinha ido morar na Argentina. Desde então, nunca mais tive notícias dele. Eu sou venezuelana, mas moro no México com a minha família desde os 5 anos. Naquela vez, minhas primas de Celaya vieram passar o Natal. Às 7 da noite, eu estava ajudando meu marido a arrumar a mesa. Enquanto ia da sala de jantar para a cozinha, ouvi Nayara falando sobre uma tal de Vitória. Fiquei curiosa
e não queria ficar sem saber do que se tratava aquela história. Então, na hora da ceia, pedi que ela nos contasse tudo. Ela trouxe uma fofoca horrível, algo que parecia saído de um pesadelo. Nayara conheceu Vitória, mas no começo elas não eram tão próximas quanto ela era das outras primas que tem lá. Primas que, inclusive, eu nem conheço. Um dia acabaram saindo juntas para fazer compras, e aos poucos foram se aproximando. Em uma dessas vezes, Vitória contou que em um baile tinha conhecido um rapaz chamado Fernando, que vinha de um lugar próximo chamado Apazeu. Eles moravam a 40 minutos de distância, e o ônibus fazia o trajeto rápido. Ele ia visitá-la com bastante frequência. Às vezes 2 vezes por semana, mas quase sempre, sem falta, 1 vez por semana. Saíam sozinhos ou acompanhados da minha prima e das outras primas dela. E toda vez que ele ia a Celaya, passava para cumprimentar a família dela. Nayara disse que nunca os viu brigar. Pelo contrário, parecia que se davam muito bem e se queriam bastante. Mas de repente um dia Fernando simplesmente deixou de ir. Vitória passou algumas semanas sem sair de casa para nada e quase não respondia às mensagens. Minha prima entendeu que talvez ela estivesse deprimida, que tivesse tido problemas com Fernando ou que eles tivessem terminado. O detalhe é que Vitória nunca disse o que havia acontecido para ficar daquele jeito. Depois de 2 semanas, ela voltou a sair. Demorou um pouco para parecer normal de novo, como se nada tivesse acontecido. Dizia que estava bem, que nada de ruim tinha acontecido, que se Fernando não vinha, era porque a mãe dele estava muito doente. Nayara contou que acreditaram nela e não fizeram mais perguntas. Fazia sentido que ela estivesse triste por não ver o namorado. 2 meses se passaram e Fernando continuava sem aparecer em Celaya. Agora era Vitória quem ia até ele, embora enfrentasse dificuldades, já que os pais dela preferiam que fosse o rapaz quem viesse visitar a filha. Cerca de 6 meses depois de a suposta doença da mãe dele começar, Vitória apareceu para as amigas dizendo que ia se casar. Minha prima disse que exigiu que fizessem uma festa para comemorar. Era o mínimo. E que obviamente Fernando tinha que ir a Celaya depois de tanto tempo sem dar sinal de vida. Vitória respondeu que a sogra estava em estado terminal e que naquele momento o namorado não poderia sair de a passeio. Não sei se você está pensando o mesmo que nós pensamos na hora, mas comemorar um casamento às vésperas da morte da mãe dele? Nayara começou a suspeitar que talvez eles já não estivessem mais juntos, ou que ele não estivesse correspondendo da mesma forma que antes. Não havia outra explicação coerente. Além disso, para que complicar uma mentira com outra ainda maior? O fato é que um dia, sem avisar ninguém, Vitória pegou suas coisas e foi para a passeio. Não se sabe como convenceu a mãe a deixá-la ir, sem que o namorado sequer aparecesse para avisar ou pedir permissão para levá-la. Sem festa de casamento. Praticamente sem nada. Nayara e as primas ficaram em choque. Não eram amigas do tipo que você simplesmente abandona sem se despedir e depois age como se nada tivesse acontecido. Havia algo muito estranho em tudo aquilo. Certa tarde, alguém bateu à porta da casa dos pais de Vitória. Era a mãe de Fernando. Preste atenção, porque é aqui que a história fica realmente estranha. Ela estava procurando por Fernando, pois o pai dele estava muito doente. A mulher chegou depois de passar o dia inteiro perguntando, andando pelas ruas, tentando lembrar os lugares que o filho dizia visitar quando ia a Celaya ver a namorada. Como assim? Vitória e Fernando não moravam em Apazeu? A mãe dele não estava à beira da morte, nos estágios finais de uma doença horrível? Descobriu-se que tudo era mentira. Nem Vitória nem Fernando estavam em Celaya, nem em Apazeu. Na verdade, ele tinha desaparecido muito antes dela. Quando foi embora, não avisou ninguém. Deixou apenas um bilhete dizendo que iria morar com Vitória, em Celaya. Já ela disse que ia se casar com ele e que se mudaria para Apazeu.
Perguntaram a Nayara se sabia do paradeiro deles. Perguntaram às primas, às amigas da escola e a todos a quem Vitória tinha contado que se casaria com Fernando. Ninguém sabia onde procurá-los. A mãe da menina reuniu a família. Foram colar cartazes, entrevistar pessoas na rua, tentar descobrir quando e onde tinha sido a última vez que alguém a viu. Foi em vão. De Fernando e Vitória não se soube mais nada. Até 2017. 6 anos depois fomos nós para Celaya. Minhas primas nem se lembravam de que tinham nos contado aquela história, de que nos deixaram em suspense, muito menos de que havia uma atualização. Foi porque minha irmã subiu ao banheiro na casa delas e, ao descer, voltou com uma foto emoldurada que estava pendurada na parede. Com o quadro nas mãos, perguntou a Nayara quem eram as pessoas retratadas. Natália, minha irmã, disse que nem passou pela cabeça dela que uma das meninas da foto fosse Vitória. Na imagem estavam em ordem as primas da Nayara, Vitória e, por último, a própria Nayara. "Ah, por sinal, vocês sabem o que aconteceu com ela?" perguntou minha prima, apontando o dedo para o rosto de uma moça com o cabelo pintado de loiro. Ela fez um breve resumo dos acontecimentos, até o ponto em que tinha parado naquela ceia de Natal em nossa casa. Recentemente encontraram Vitória, ou melhor, encontraram os dois. A mãe dela tinha uma casa em Salamanca. Uma casa vazia, abandonada, que ninguém visitava. Supostamente pagavam um homem para cuidar do lugar, mantê-lo limpo e vigiado. Só que esse homem morreu. A esposa dele continuou recebendo o dinheiro que enviavam e mandando recados em nome do falecido, dizendo que estava tudo bem com a casa. Foi ali que Vitória e Fernando se esconderam. Quando a família decidiu ir ver a propriedade para vendê-la, porque nunca lhes ocorreu que a filha pudesse estar lá, encontraram a coisa mais perturbadora que já tinham visto. Fernando estava morto havia 6 anos. 6 anos e alguns meses. Não se sabe se ela o levou até lá com mentiras e o matou ali, ou se aconteceu de outra forma. O fato é que, mesmo depois de tanto tempo morto, ele continuava naquele lugar. Seu corpo já não tinha mais a forma de uma pessoa reconhecível, mas era ele. Era a pele dele. Era a roupa dele. Eram olhos de vidro. Era uma dentadura colada com adesivo. Eram as mãos com unhas arroxeadas. O mais macabro trabalho de taxidermia que se possa imaginar. Ela ou alguém instalou um sistema de roldanas no teto para que Vitória pudesse transportar o corpo com facilidade de um cômodo a outro. Hoje em dia, ela está internada em uma instituição. E bem, o final é a minha parte favorita. Nayara disse que também era a dela. Não puderam acusá-la de homicídio, porque oficialmente não havia corpo. Foi a mãe dela e outras pessoas que viram Fernando. Não era preciso ser especialista para perceber que ele não estava vivo nem um pouco. Dizem que quando o soltaram das cordas, estava muito leve, como se não tivesse mais nada dentro. Como se aquela pele estivesse recheada apenas com palha, estopa ou trapos velhos. Sentaram-no em uma cadeira e deixaram de prestar atenção no corpo. Toda a atenção estava voltada para Vitória no outro cômodo. Para o que ela tinha feito e para a complexa rede de mentiras que havia construído. Então ouviram a porta se abrir, alguém entrar e sair correndo. Pensaram que fosse a garota, mas ela ainda estava no cômodo perto da mesa. Quando a porta se fechou, nunca mais voltaram a ver aquele boneco assustador, e ninguém sabe quem o levou. Meu avô, pelo lado da minha mãe, sempre se destacou como um homem extremamente corajoso e imperturbável. Ele descartava qualquer conversa sobre o sobrenatural com um gesto de bravo, dizendo que essas coisas eram bobagens. Sempre encerrava discussões sobre fantasmas ou demônios murmurando:
Ninguém realmente sabe. Talvez seja Deus. Então voltava ao que estivesse fazendo. As pessoas do nosso vilarejo rural o conheciam bem e espalhavam um rumor de que sua coragem havia começado a irritar as entidades culpadas por assombrar viajantes noturnos que ousavam passar pelo antigo cemitério na borda do barranco. Era onde uma ponte de madeira precária atravessava um riacho, com margens de argila escorregadia. A curiosidade me consumiu depois de ouvir essa história. Então esperei por semanas até pegar meu avô em um raro dia de bom humor. Foi no dia enquanto ele esculpia padrões intrincados no portão que cercava nosso quintal. O ar estava carregado de lascas de madeira e do som do formão raspando. Vovô, por que as pessoas dizem que você começou a irritar os demônios perto do cemitério? Perguntei com os olhos arregalados. Ele levantou o olhar. Eles são todos malucos, é isso. Mas eu insisti. Mas alguma coisa disso é verdade? Ele pausou, segurando o formão no ar, depois voltou ao trabalho sem responder, enquanto minha avó gritou da cozinha. Conte para ele sobre o cordeiro do outono passado. Um arrepio percorreu meu corpo. Algo realmente tinha acontecido. Meu avô me encarou com seriedade e disse que me contaria, mas que eu precisava jurar nunca deixar aquilo me assustar e não contar a ninguém. E eu prometi na hora. Ele contou que numa noite chuvosa do outono passado, caminhava pelo vilarejo para entregar queijo fresco ao velho senhor Pedro do outro lado do barranco. Isso era além da ponte de madeira e do cemitério onde árvores retorcidos se estendiam contra o céu enevoado. A voz dele permanecia firme enquanto descrevia o caminho. O senhor não teve medo de atravessar o barranco e o cemitério sozinho à noite? Interrompi. Ele riu. Medo de quê? Bobagem. Ele continuou dizendo que no meio da ponte balançando com as tábuas rangendo sob suas botas, ouviu passos imitando os dele. Virou-se bruscamente com a lanterna balançando, mas o caminho estava vazio atrás dele. Só a névoa subia da água abaixo. Seguiu em frente, entregou o queijo sob a luz quente da lamparina e voltou para casa 1 hora depois, sob uma garoa pesada. Dessa vez, passos surgiram debaixo da ponte, zombando dele no escuro do barranco. Irritado, ele pisou forte para abafá-los, e de repente um cordeiro branco impecável apareceu à frente, pulando de forma brincalhona com olhos pretos brilhantes. Meu coração ficou na garganta só de imaginar, mas meu avô permaneceu calmo. Um cordeiro? Murmurei. Exatamente. Ele pulava por toda parte ao meu lado, nas cordas da ponte embaixo dela, e eu perguntei: "O que você está fazendo aqui?" E ele me imitou com aquela voz fina: "O que você está fazendo aqui?" "O cordeiro falou?" perguntei, inclinado para a frente. Ele balançou a cabeça. Repetia tudo. Me irritou, então continuei andando. Ele brincava sobre a ponte embaixo dela, na frente, sem parar. Eu mandei ir embora e ele respondeu: "Ir embora?" No fim do barranco ele parou, me encarou enquanto eu o ignorava, e então gritou que da próxima vez iria me pegar. "O que o senhor fez?" perguntei. Sorri. Ele precisava de medo, e eu não tinha nenhum para dar. Esse é o segredo. Negue o medo e nada toca em você. Sempre lembre disso. Depois disso eu tive pesadelos e evitei aquela ponte como a peste, mas as lições do meu avô ficaram na minha mente. O medo os alimenta. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Tudo isso começou em 2017, quando me mudei com meus pais e minha irmã mais nova para uma casa nova nos subúrbios de Montreal, no Canadá. Antes de entrar na parte mais intensa da história, preciso explicar alguns detalhes sobre o meu quarto,
e a forma como ele ficava na casa, para que tudo faça sentido do meu ponto de vista. A casa para a qual nos mudamos era do tipo split level, ou seja, tinha níveis de piso intercalados conectados por pequenos lances de escada. Meu quarto não ficava nem no andar principal nem no porão. Ele estava exatamente entre os dois, ao nível do solo. Uma das paredes fazia divisa com a garagem e o lado oposto tinha uma janela grande que dava para o quintal. Na época, essa janela tinha persianas verticais de plástico, com várias lâminas faltando. Então, mesmo quando estavam totalmente fechadas, ainda era possível enxergar o lado de fora através das frestas. Do lado da garagem ficava o meu armário, que tinha portas grandes de correr com espelhos. Isso significava que, quando eu estava deitada na cama, não importava para que lado eu me virasse, eu sempre conseguia ver o reflexo da minha janela. Comecei a notar coisas cerca de 1 ano depois de nos mudarmos, quando eu tinha 15 anos. Lembro que costumava assistir a vídeos no YouTube pelo tablet até tarde da noite, porque tinha dificuldade para pegar no sono. Certa noite ouvi algo do lado de fora da minha janela. Eu a havia deixado aberta porque estava muito quente e ainda não tínhamos investido em um ar-condicionado, então eu dependia de qualquer brisa que pudesse entrar. Depois de ouvir o que parecia passos ou um arrastar de pés, pausei o vídeo rapidamente e deixei o tablet de lado. O barulho parou junto com o vídeo, o que me fez pensar que talvez tivesse sido apenas parte do que eu estava assistindo, ou então coisa da minha imaginação. Dei play novamente e ouvi o som outra vez. Olhei para a esquerda em direção à janela, mas não vi nada e eventualmente acabei dormindo. Por algumas noites nada aconteceu, mas então, algumas noites depois, durante minha rotina habitual de assistir vídeos e séries tarde da noite, ouvi-o arrastar mais uma vez. Pausei o que estava vendo e fiquei escutando, dessa vez por mais tempo do que antes. Juro que agora também conseguia ouvir uma respiração. Olhei rapidamente para a janela, mas mais uma vez não havia nada ali. Convenci a mim mesma de que era só a minha mente pregando peças e me virei para encarar o armário. Quando peguei o tablet de volta para continuar o vídeo, vi algo se mover na minha janela através de uma das frestas das persianas, refletido no espelho. Um arrepio percorreu minha espinha. Levantei imediatamente e fui acordar meus pais, decidindo que era melhor prevenir do que remediar. Contei a eles o que tinha visto e ouvido, e embora meu pai claramente duvidasse de mim, ele saiu para verificar o quintal. Alguns minutos depois, ele voltou dizendo que havia checado todos os cantos e não tinha visto nada. Disse que se alguém tivesse estado ali, ele teria ouvido a pessoa entrar pelo portão rangente, ou pelo menos teria ouvido quando ela fosse embora. Ele também verificou a câmera Ring, que não mostrava ninguém andando ao redor da casa em direção ao quintal. Sugeri que a pessoa poderia ter pulado a cerca para o quintal do vizinho, mas ele descartou isso rapidamente, dizendo que morávamos em um bairro seguro e que eu deveria parar de assistir a filmes de terror. Infelizmente, acreditei nele e voltei para a cama. A cada poucas semanas ou meses depois disso, eu voltava a ouvir coisas. Todas as vezes eu me convencia de que estava tudo na minha cabeça e tentava me concentrar nos vídeos ou dormir. Quando o inverno chegou e tudo ficou coberto de neve, os barulhos pararam e eu acabei esquecendo do assunto. Mas no ano seguinte, começou tudo de novo. Não acontecia de forma regular, no máximo 1 ou 2 vezes por mês, e sempre depois das 23 horas. Eu tentava não dar atenção, mesmo quando os sons pareciam claramente passos ou uma respiração pesada. Eu assistia a muitos filmes e vídeos de terror, então continuava dizendo a mim mesma que esse devia ser o motivo. Evitei completamente olhar para a janela, embora tentasse acreditar que tudo não passava de imaginação. Parte de mim tinha medo de ser provada errada. Certa noite, contra o meu bom senso, eu olhei. Não diretamente para a janela, isso era assustador demais. Olhei para o espelho.
Dessa vez juro que vi a silhueta de uma pessoa. Corri escada acima novamente e mais uma vez, depois de checar todo o quintal, meu pai me disse a mesma coisa que havia dito no ano anterior. E mais uma vez, eu acreditei nele. Isso continuou por um tempo. Comecei a ir para a cama mais cedo, assistir aos vídeos com o volume mais alto ou usando fones de ouvido e evitar completamente o espelho. Ou pior ainda, olhar diretamente para a janela. Sempre parava quando o tempo esfriava e começava de novo no meio da primavera. Numa noite do início de dezembro de 2021, houve uma grande tempestade de vento. Eu estava assistindo a uma transmissão com meu namorado pelo Discord quando decidi ir pegar um copo d'água por volta das 23 horas. No caminho notei meus pais sentados na sala de estar. Isso me surpreendeu, já que eles raramente ficavam acordados até tão tarde, muito menos fora do quarto. Os rostos deles pareciam preocupados. Perguntei se estava tudo bem, mas eles desconversaram, garantindo que não era nada. Presumi que eu tivesse interrompido uma conversa que não era para os meus ouvidos e segui de volta em direção ao meu quarto. Quando me virei para as escadas, flashes de luz vermelha e azul chamaram minha atenção pela janela da frente. Uma viatura policial estava entrando na nossa garagem. Meus pais se levantaram imediatamente, como se estivessem esperando por aquilo, e me levaram às pressas para o meu quarto, dizendo que me chamariam se fosse necessário. Eu queria respostas, mas sabia que não era o momento de insistir, então voltei para o quarto com a curiosidade me consumindo. Nem 2 minutos depois, fui chamada de volta para cima. Dessa vez eles não me esconderam nada. Meu pai explicou que cerca de 20 minutos antes, durante a tempestade de vento, ele tinha ido ao quintal para se certificar de que nada havia sido derrubado antes de ir dormir. Enquanto examinava o quintal, ele percebeu a luz do meu quarto iluminando algo perto da janela. À medida que seus olhos se ajustaram, ele percebeu que era um cara parado do lado de fora da minha janela, olhando para dentro. Meu pai gritou com ele e começou a se aproximar, mas o homem imediatamente se virou e saiu correndo. Ele pulou a cerca dos fundos com facilidade, como se já tivesse feito aquilo centenas de vezes, e desapareceu pelos quintais vizinhos. Naquele momento, tudo o que eu havia temido por anos deixou de ser uma possibilidade e se tornou um fato. Eu não tinha imaginado. Alguém realmente esteve ali. Aterrorizados, meus pais chamaram a polícia imediatamente e depois foram bater à porta da vizinha para avisá-la. A senhora idosa que morava lá não abriu a porta. Em vez disso, gritou para que eles fossem embora, ou ela mesma chamaria a polícia. A polícia acabou chegando, mas como meu pai não conseguiu ver claramente o homem, não havia muito o que pudessem fazer além de aumentar as rondas na área e recomendar a instalação de mais câmeras. Em retrospecto, a reação da vizinha dos fundos ainda me parece profundamente suspeita. Porque a primeira reação dela foi ameaçar meus pais, quando tudo o que eles fizeram foi bater à porta para avisá-la? Isso levanta algumas perguntas. Será que ela morava com o homem que meu pai viu? Ou será que ela também o tinha visto e realmente achou que fosse ele quem estava batendo a porta? Eu conhecia a pessoa que ficou do lado de fora da minha janela por anos, ou era apenas algum estranho que percebeu o quarto de uma adolescente com persianas mal fechadas e se aproveitou disso? Até hoje essas perguntas me assombram. Saber que alguém realmente esteve ali o tempo todo torna cada som que eu ignorei, cada respiração que achei ter imaginado e cada silhueta que me forcei a não olhar muito mais macabras.